E aí, senhores, tudo bem? Tudo tranquilo? Seguinte, ó, essa aula é depois, né, da ao vivo, da síncrona, mas mesmo assim eu quero salientar para vocês uma coisa, que é a seguinte: essa sequência de aula de vegetações aí do mundo, ela não está exatamente onde eu coloquei, tá? Então depois você pega lá seu material, dá uma olhadinha, mas pode ficar tranquilo que ela vai estar dentro, então, da matéria da nossa próxima prova, tá bom? Porque eu gosto de colocar na sequência as vegetações do Brasil e do mundo, né? Na verdade, eu até prefiro colocar primeiro do mundo e depois do Brasil, mas tanto faz, tá? A ordem dos tratores não altera o viaduto, a ordem dos fatores não altera o produto, beleza? Então, ó, vamos lá então, a gente vai pegar a partir da savana, né? A savana vai ter como principais características ser uma formação arbustiva, né? Como assim? Bom, você bem pode ver aí, ó, que nessa foto, linda, por sinal, nós temos duas árvores, né? Inclusive eu devo estar no meio de uma delas aí, ó. Então, você não tem árvores de grande porte, né? Mas arbustos estão aí bem presentes, né? Outra característica é que nós temos a presença de vegetações que são tropófilas, né? Olha que foto linda, né? O que é uma vegetação que é uma tropófila? Bom, na própria sequência ali do slide você viu que tinha vegetação de gramíneas, né? A presença então de gramíneas também. Então a gente vai ter árvores de pequeno porte, a gente vai ter vegetação arbustiva, e a gente tem as gramíneas também. Acontece que todas elas são tropófilas, né? E simplesmente, deixa eu passar isso, que parece que as zebras estão tipo levantando a orelha para mim, para me ouvir. Então todas essas aí, elas são tropófilas. Por quê? Porque elas são climatadas, são ambientadas ao clima tropical, por isso tropófila, né? Então essa planta, essa vegetação, aquelas gramíneas lá, aquelas arbustivas, todas elas terão como característica resistir muito bem a um grande período de seca e depois um grande período chuvoso, né? Por quê? Porque boa parte das plantas não é adaptada a isso, a receber uma grande quantidade de chuva e depois passar um grande período sem chuva nenhuma, tá bom? E daí a gente tem uma presença, né, de arbustos que são chamados caducifólios. O que vem a ser uma planta caducifólia? Caducifólio vem de caduco, e caduco ou caducar é cair, né? Então, toda planta que é caducifólia quer dizer que durante um período do ano ela vai matar a sua folha, né? Na questão aqui da savana, a gente vai ter essa vegetação matando as suas folhas no período de seca. Então você vai ter um grande período sem chuva que, se essa planta não matar a sua folha, ela vai acabar perdendo muita umidade, então, para o ambiente. Resultado disso, então, é que ela vai matar a sua folha para não perder tanta umidade, então, para o meio, né? É uma saída bastante inteligente para essa planta, beleza? Assim também a gente tem, né? Não sei nem por que eu coloquei essa imagem aí, mas beleza. Assim a gente também tem algumas plantas que são acicofoliadas. Uma planta acicofoliada é que a folha dela sofreu uma adaptação, uma transformação, e ela diminuiu e acabou virando um espinho, né? Então quer dizer que todas as árvores são acicofoliadas, ou seja, possuem espinho? Não, algumas. Da mesma forma que nem todas vão matar suas folhas, né? Serão só algumas que são caducifólias, né? Raramente, então, a gente vai ter uma árvore aí passando de 3 metros, né? O máximo ali, o limite, né? As maiores árvores vão bater ali uns 10 metros. Mais 10 metros é uma árvore grande? Sim, concordo, uma árvore bastante grande.
Mas acontece que, por exemplo, na Amazônia a gente tem árvores de 60 metros, né? Ou seja, ela não vai ser tão grande assim. Então, olha só que bonita, né? Eu ia falar o que que é, mas me deu um branco agora na cabeça, né? A chita. Chita. Lembrei até da música do Baby Shark. Então, ó, e essa aqui é a do Brasil, tá? Essa aqui é uma onça pintada. O que que é interessante? O interessante é que a savana africana, ela é a mesma que o cerrado do Brasil. E uma coisa que é notável é que a gente tem até animais parecidos, né? Assim como o caso da nossa onça pintada, né? Nossa, não tô nem gostando de lembrar disso por conta do Pantanal, que tá pegando fogo em tudo. E é nas casas das onças, né? Então a gente tem aqui também, né? Essa vegetação, eu coloquei aqui o tigrão. O tigrão é bastante interessante porque, ó, o desenho do tigrão, se você já assistiu, o tigrão ele vive falando que ele é o único tigrão que tem, que sei lá o que e tal, por conta de uma coisa interessante, é que na verdade a savana é uma vegetação de região tropical e o tigrão ele está junto com os outros espécimes lá que na verdade estão em uma região temperada. É por isso que ele é o único tigrão lá, né? Porque lá não tem mesmo tigre. Então, logicamente que isso vai ocorrer, né? É uma piada do próprio autor que colocou, né? Essa vegetação, ela é uma vegetação de cascas grossas, né? E os galhos são retorcidos. E principalmente isso vai ocorrer porque essa vegetação ela resiste a algumas queimadas, né? Por exemplo, o cerrado, o Pantanal, ele vai sobreviver, ele vai conseguir, digamos assim, se refazer. Né? O grande problema são os animais mesmo, porque esses aí morrem, mas morrem bonito. Então a planta, como ela tem a chamada gema apical, a gema apical é o que vai dar direção para onde a planta vai crescer. Né? Se você queima a gema apical, ela, opa, esse aqui é o lado errado. E aí o que acontece? Uma gema apical secundária vai assumir esse papel. Então a árvore vai ficando toda torta, né? Aqui, ó, é a região de presença, então, da savana. Você bem pode ver que o Brasil está marcado, né? Brasil, Índia, uma parte da Austrália, né? A África, que é chamado de continente espelho, exatamente por isso aqui, ó. Né? Aqui é savana, aqui é savana. Aqui vai ser uma vegetação equatorial, né? Uma floresta que é parente, inclusive, da floresta amazônica. Não é à toa que a gente já teve junto, né? Não é nem à toa isso. Então, exatamente, o continente africano se chama continente espelho porque as vegetações e os climas se repetem. Tá vendo? Isso aqui é a linha do Equador, ó. Então, para norte e para sul, elas repetem a sequência. Beleza? Os solos também são pobres e ácidos, assim como os nossos, tá? Então, até nisso, a savana africana é muito parecida com a brasileira. Beleza? As pradarias. O que vem a ser uma pradaria? Né? Sem pensar em padaria, aquela piada idiota, né? Agora, só porque eu falei, você vai ficar pensando. Mas, enfim, apaga da sua cabeça, né? A pradaria é uma vegetação de pequeno porte. E nós temos também a nossa pradaria, né? São os campos na região sul do Rio Grande do Sul. Essa vegetação, então, ela vai ser basicamente composta por gramíneas, né? Essa imagem aí, ó, é aquela tela de abertura do Windows XP. Eu nem sei se vocês já viram isso na vida de vocês. Mas essa é uma imagem da pradaria, né? Uma outra também que eu não sei se vocês já viram, ó, dos Teletubbies, né? Os Teletubbies, então, eles estariam ali, tipo, em uma região de pradaria, né? Ela é bastante marcada, então, por estar presente em latitudes médias, ou seja, nem vai estar lá no Equador e nem no Polo, né? Mas você vai estar então em regiões frias. Boa parte das vezes ela é influenciada pela altitude, né? Que ela pode estar em regiões ali que são próximas de montanhas, né?
E esse aí, ó, olha que lindinho. Esse aí é o chamado cão da pradaria, né? Ele vai ficar boa parte aí do ano, né? O período mais fértil, né? Você pode ver as florzinhas aí, ó. Ele vai ficar juntando comida para eles, né? Para ele. E daí o interessante é que sempre aparece algum outro que tenta roubar. É cheio das tretas, mano. Ele chega e ó, desce a lenha nos outros que roubam ele, né? Pode ver, tem até a orelha de coisa de jiu-jitsu, ó. Ele deve ficar tempão treinando. Mentira, né? Lógico que não. Então, a gente vai ter aí uma vegetação que é homogênea porque ela é composta basicamente por gramíneas, né? Nós temos diferentes tipos de gramíneas, mas todas elas gramíneas, né? Aqui então a região de ocorrência, né, das pradarias, você bem pode ver que o sul do Brasil está aqui incluso, né? Além de outras regiões, como regiões aqui nos Estados Unidos, né? Essa aqui, ó, é na Ucrânia, beleza? Então, essa é a disposição dela no mundo, beleza? As estepes. As estepes, elas... Até no material de vocês pode ser que a estepe esteja junto com pradaria. Porque a estepe, ela é muito próxima da pradaria. Ela é basicamente a mesma coisa. Só que ela tem algumas diferenças. Como, por exemplo, ela é composta por gramíneas e tudo mais, só que você nota que é bastante visível que essa vegetação ela é um pouco mais marrom, né? Ela é um pouco mais rústica, digamos assim, que a pradaria. E isso porque ela fica no sopé das montanhas, né? Esse sopé das montanhas, isso aqui é uma montanha, o sopé da montanha onde? É tudo isso aqui, ó, é a parte do pé da montanha. E isso vai acontecer porque no sopé das montanhas você tem menor umidade, né, e mais frio. Então elas acabam sendo mais rústicas, né? Elas são mais fortes, mais resistentes ao frio, beleza? É como se você tivesse, né, uma adaptação, então, praticamente da mesma vegetação, só que para aguentar uma região um pouco mais brava, né, uma região um pouco mais intensa, beleza? É como se você tivesse essa adaptação. Mas principalmente a steppe, ela vai conseguir se manter muito bem nessas regiões aí, porque ela vai possuir o solo chamado de Chernozem, que é um solo bastante fértil, bastante escuro, né? Isso aí vai ocorrer principalmente na região da Ucrânia, que é um solo então bastante fértil que consegue manter a steppe, né? E isso aí é como se fosse a comparação, né, do Teletubby lá da pradaria e esse é o Teletubby da steppe, tá vendo? Ele é mais rústico, né? E mal educado também. Eu vi isso aí e falei, mentira. Mentira que conseguiram achar um negócio tão estranho desse. E eu tive que colocar, lógico, né? Eu não preciso passar por isso sozinho, tá? Então aqui ó, a localização das estepes, pode ver que elas são menos presentes que as pradarias, né? Elas são um pouquinho mais raras. A tundra é a única vegetação então que vai resistir ao frio polar. Então, sempre que você tem o frio polar, se for no hemisfério norte, tem a tundra. Se for no hemisfério sul, não tem nem a tundra, porque aí vai ser na Antártica, né? Então a Antártica vai ser tão inóspita que nem a tundra, que é a vegetação mais resistente, vai conseguir resistir lá, beleza? Logicamente que ela vai estar presente nas latitudes mais elevadas, né? Ou seja, lá perto dos 90 graus. É uma vegetação, então, ó, que sim, é muito resistente ao frio. Esse período aí, ó, nessa região, já é um período de degelo. Como é que eu sei disso? Porque fui eu que tirei essa foto. Mentira, mentira. Por que o período de degelo? Olha aqui a água, tá vendo? Água líquida, né? Ou seja, essa região está se aproximando do verão. Então ó, o gelo vai dando a derretida, né? Essa vegetação já vai começando a aparecer. E aí, o que ela faz? Oxe, voltou aqui de novo o negócio? Oxe, virou bagunça aqui agora.
Travou tudo. Então, ó, essa vegetação ela vai conseguir se manter porque ela tem um ciclo reprodutivo bem curto. Então, durante o verão, quando tem o degelo, ela vai conseguir se reproduzir rapidão, rapidão, tá? Durante o período do inverno, ela vai hibernar, porque a quantidade de neve que vai ficar em cima dela, né, que acaba formando gelo, se ela tivesse lá vivona, ativona, ela morreria, né? Então, ela vai entrar numa espécie aí de hibernação, tá? Se você nunca viu, né, ela, digamos assim, ativa durante o verão, ó, é essa aí, né? E principalmente uma coisa que é notável é que ela fica toda bonitona, assim, ó, toda cheia de florzinha, né? Olha só, mais uma região com tundra, né? Aqui de novo, né? E lógico, você não precisa ter dúvida, tá bom? Isso aí é tudo imagem no período do verão. Essa que ficou aqui de fundo é do período do inverno, né? Mas o que tem a ver essa rena aí? É uma rena, né? É, uma rena. Eu coloquei a rena só para que você saiba o seguinte, que ela vai ser o animal que vai conseguir sobreviver nessa região. E principalmente ela se alimenta de tundra. Esse aí, ó, é um macho, né? Por que que é um macho? Aqui, ó. Então é um macho e ele não migra porque ele consegue quebrar a camada de gelo e comer. Agora as fêmeas elas precisam migrar porque elas não conseguem quebrar a camada de gelo. E acontece que tem algumas, são tipo tribos que vivem nessa região que criam as renas. E daí eles descobriram uma coisa muito interessante, que se você pegar e castrar a rena, ela para de ser tão agressiva e tudo mais, porque os machos não ficam junto com as fêmeas. Então ela fica menos agressiva e o macho fica junto com as fêmeas. E daí durante o inverno ele quebra a camada de gelo e elas conseguem comer. E daí eles ficam todos juntos. Né? Eu tô dando risada, tô segurando a risada porque eu lembrei de uma coisa. Eu vi um documentário sobre isso e no documentário os caras mostram como eles castram as renas, né? Pessoa que mora no meio do negócio desse aí, ó, o cara é extremamente rústico, né? Então imagina que ele vai lá castrar ela, vai aplicar tipo um sedativo, alguma coisa assim. Eles pegam as bolinhas da rena, macho, e mordem. É o mais próximo que eu já vi um animal chegar de chorar. Porque no documentário, inclusive, eles mostram a carinha da rena. Né? Isso aqui, ó, é o seguinte. A tundra é formada, ela é composta por musgos e líquens, né? E isso aí é um tipo de musgo. Então seria basicamente tipo um lodo que cresce bastante, ele se desenvolve bem, né? E isso aí é um líquen, beleza? Então essa vegetação vai ter uma grande quantidade aí desses musgos e líquens, beleza? E essa aí é a localização. Você pode ver então que é a vegetação que está mais ao norte do nosso planeta. Então ela vai ser resistente ao frio polar. Tranquilo? Olha lá, saiu o defeito do negócio. A vegetação desértica. A vegetação desértica ela é composta por xerófilas, né? O que vem a ser uma xerófila? Xerófila é uma planta que resiste a grandes períodos, então, com pouca água, né? E o grande exemplo disso são os cactos, beleza? Então, os cactos eles vão ser especialistas em conseguir manter a umidade dentro deles, né? Os cactos, né? Assim como algumas outras plantas das regiões desérticas, elas serão acicofoliadas, né? E acicofoliada quer dizer isso aí, ó. O cacto, o que ele fez? Ele basicamente ele transformou o caule dele na sua folha. Tanto é que o caule dele é verde, né? Que é para ele conseguir fazer fotossíntese. Aí, nossa, e para onde foram as folhas? Aí, ó. Todas elas aí, ó. Né? Elas viram espinhos.
Então, logicamente, que os espinhos vão acabar protegendo o cacto dos animais que poderiam tentar comê-lo, né? E daí, logicamente, né, que os cactos eles também vão ter o ciclo reprodutivo muito curto. E essa aí, ó, em cima do cacto, essa rosinha aqui, ó, é a flor do cacto. Eu não sei se vocês já viram flores de cactos, mas olha só o tanto que elas são bonitas. São bonitas e com cores muito chamativas, né? Por quê? Você está no meio de um deserto. No meio de um deserto, para você achar até uma mosca para conseguir polinizar a sua flor é bastante difícil. Por isso, ó, eu não consegui achar fotos tipo, na natureza. Tem alguns cactos, acho que esse é do deserto de Sonora, nos Estados Unidos. Tem alguns cactos que tem a folha, as flores azul de tal forma, tipo essa aí, que elas brilham no escuro, tá vendo? Elas brilham no escuro e conseguem então atrair os agentes que são polinizadores, tá vendo? Fenomenal, né? Demais, inacreditável. Uma outra ideia também é que, ó, tipo os filmes lá de faroeste e tudo mais, né? Que tem essas sementes, essas são vegetais, né? Que na verdade elas saem rodando. Então, tipo assim, a planta nasce, né? Ela cresce ali até um certo ponto, vira esse rolinho aí, e ela basicamente é como se ela se matasse, né? E daí o vento consegue levar ela, né? Então isso aí na verdade é uma planta que está levando a sua semente para um outro lugar, né? A vegetação desértica então encontra-se bem distribuída pelo mundo, né? Então o grande deserto da Austrália, o Kalahari que fica aqui, o deserto da Namíbia que fica aqui do outro ladinho, o Saara, o deserto da Arábia, o deserto de Gobi, né? Esse aqui ó, é o Atacama, né? Então a gente tem uma grande presença aí de desertos pelo nosso planeta, beleza? Então esse foi o último para fechar. Faça como o Snoopy. Have a nice day. Beijão para vocês, bons estudos e até mais. Tchau, tchau.